Existem diversas coisas muito extravagantes sobre o Thomas Shelby que você ainda não sabe. Pera, eu disse Shelby? Eu quis dizer Tengen. E aí galera, beleza? Seth aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à nossa saga de curiosidades aqui no canal e dessa vez para falar um pouquinho mais sobre o pilar do som, Tengen Uzui. Então já clica no botão do like de maneira bem fria e se inscreve no canal para você também ser um calculista aqui da família. E já aproveita para comentar qual é o próximo personagem que vocês querem pro próximo vídeo. E lembrando vocês, pessoal, todo mundo que vira membro agora do canal vai ter o seu nome aparecendo numa tabelinha em todos os vídeos do canal, além de vários outros benefícios legais que você libera quando você vira membro, então não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo. Bora de uma vez pro tema do vídeo. Como de costume, pra gente começar as curiosidades, a primeira delas vai ser falando sobre a data de aniversário do tão especial e extravagante Pilar do Som. O Tengen faz aniversário no dia 31 de outubro, gente. E curiosamente é na mesma data que o Halloween acontece, né? O cara mais extravagante de todos faz aniversário justo num dos feriados mais bizarros de todos. Olha a coincidência. A segunda curiosidade tem a ver com a altura do Tengen, porque eu sei que, cara, tem tanta gente que adora saber quanto que tal personagem tem de altura, porque gosta de se comparar. Eu mesmo tenho 1,91 de altura, mas não dá pra chegar aos pés do Tengen Uzui, que tem 1,98 de altura, pessoal. Ele é extremamente alto. É um verdadeiro poste de luzes, cara. É quase uma árvore de Natal. Já aproveita e comenta qual que é a sua altura, porque eu quero saber se vocês são parecidos com o Tengen ou se vocês estão mais pro Manezuko da vida. A terceira curiosidade é sobre o significado por trás do nome Tengen Uzui. O sobrenome do Tengen, gente, contém um Man-Yogana para a letra U, de Uzui. E além disso, o Zu de Uzui tem um kanji que significa medula. E não para por aí. O termo Tengen significa ponto preto central, num tabuleiro do jogo Igoban, que é aquele jogo de tabuleiro bizarro com várias pecinhas e, cara, esse jogo já é difícil só de olhar. Imagina realmente tentar entender como joga. É como se o nome dele fosse inspirado numa dessas peças. Muito louco. Se alguém sabe jogar esse jogo, deixa nos comentários que eu quero saber. E agora comentando com vocês um pouquinho sobre a popularidade do Sr. Thomas Uzui, a gente sabe que frequentemente rolam umas pesquisas de popularidade envolvendo os personagens de alguns animes, e no caso de Kimetsu não é diferente. A gente já teve duas pesquisas para poder ranquear aí o quanto os fãs gostam de cada personagem. E na primeira delas, a posição do Tengen não foi nada agradável. Ele ficou em 37º lugar com 14 votos. Sim, só 14 pessoas votaram nele. Pois é, dá pra ver que no começo a galera não era tão fã assim do Uzui. Mas no final não tem problema, porque isso é normal. Sem contar que essa pesquisa foi feita numa época que o desenvolvimento dele não tinha rolado no mangá ainda. Então é de se esperar que ele não tivesse muitos votos. Mas essa história muda, porque quando rolou a segunda pesquisa de popularidade dos personagens, a posição dele subiu muito. Ele saiu lá da posição número 37 para a posição número 13, com mais ou menos 3.400 votos. Ou seja, a fanbase do Uzui cresceu e muito. Claro que se a gente for comparar com o personagem do último vídeo, que foi o Gyu Tomioka, a base de fãs dele é muito maior. Mas eu acho que o Uzui vai crescer muito ainda com o tempo. Mas já fica a pergunta pra você, você aí gostava do Tengen Uzui já logo de início ou você demorou pra gostar desse Hashira? A quinta curiosidade tem a ver com as origens do Tengen. Antes mesmo dele se tornar um caçador de demônios, né, um Hashira propriamente, ele originalmente era um shinobi. Basicamente, de todo mundo que é Hashira, é como se ele fosse o único que antes de virar um pilar já era um guerreiro. É bem legal saber disso porque mostra que ele realmente tem muita experiência em campo. A sexta curiosidade é uma das minhas preferidas, porque mostra pra gente que, cara, o design que a gente tem hoje pra esse personagem é completamente diferente do que a gente ia ter antes. O projeto inicial dele era muito diferente do que a gente tem agora. Além dele ser menos musculoso, que dá pra ver aí pela foto que, cara, ele era muito magrinho. E pra complicar mais ainda a situação, metade do seu rosto era coberto por essas bandagens na cara, então ficava bem difícil de ver como era o rosto dele. E pra completar, ele usava mangas longas, porque ele não queria que os seus braços se queimassem com o sol. Vê se pode essa ideia do Tengen, mano, não querer que o braço se queime no sol. É só usar protetor solar, Tengen, pelo amor de Deus. De verdade, ainda bem que a autora de Demon Slayer mudou esse design, porque, cara, o atual é muito, mas muito melhor. Ele saiu de um cara meio múmia pra um total fisiculturista bombado. Sensacional. É, Sr. Shelby, você não cansa de surpreender a gente. Como eu sempre digo pra vocês, a sétima curiosidade sempre tem que ser uma parada especial ou pelo menos com um significado bacana. E um detalhe curioso é que o Tengen é um dos poucos Hashiras ou até mesmo caçadores, né, que teve que se aposentar antes da sua morte, né? Ele não morreu em serviço. Por conta dos seus machucados permanentes que ele acabou conseguindo lá na luta contra o Gyutaro, né, o Lua Superior 6, lá no arco do Distrito do Entretenimento, ele acabou perdendo uma mão e um dos seus olhos. E por conta disso, ele não poderia seguir lutando com a mesma intensidade. Então ele decidiu se aposentar. E além dele, o outro e único caçador que se aposentou antes de falecer foi o ex-Hashira do Trovão, o Jigoroku Wajima, o vozinho do Zenitsu, né? A oitava curiosidade é muito legal e é uma das minhas preferidas porque a gente descobre que além do Tengen, só ele e o Inosuke, nosso porcão da massa, só os dois usam duas espadas Nichirin, diferente da maioria que só usa uma. Um detalhe bem legal aí sobre as espadas.
A nona curiosidade é simplesmente bizarra. Durante uma paródia da Shonen Jump, a gente viu um outro lado do Tengen sendo mostrado pra gente. A gente vê o Tengen tocando uma gaita numa banda, junto com outros membros. Ele sendo o Zenitsu, que também tava lá tocando na banda, o Inosuke também, e junto com o Tanjiro no vocal. Cara, bizarro. E o single de estreia deles era esse, cara, é tão grande que eu vou precisar ler pra vocês. Melancholy of Explosive Sound Skin and Modern Sense of Smell. Ou em português, caso você não tenha entendido o nome da música, Melancolia da pele sonora explosiva de olfato moderno. Simplesmente os gurizão meteram uma banda e falaram, vamos rodar turnê pelo mundo. Mano, nada a ver com nada. E aí, você iria num show deles? Eu iria, com certeza, já tô comprando ingresso. Comenta aí. A 10ª curiosidade é um pouquinho polêmica, então se prepara. A família do Tengen pratica poligamia, então sempre que alguém da família completa 15 anos de idade, ele tem que ter 3 esposas. E quem escolhe essas esposas é o chefe do clã. Mas pra não ser uma vibe meio casamento arranjado, ele sempre tenta levar em consideração a química que os dois podem ter, assim pra tentar deixar o mais próximo de casamentos que deem certo. Doideira, hein? A 11ª curiosidade tem a ver com a família do Tengen. No total, o Uzui ele tinha 8 irmãos, totalizando aí 9 filhos do pai dele, né? Meu Deus do céu. E 3 desses irmãos dele morreram devido ao treinamento excessivo e brutal que o seu pai impunha sobre eles. E o detalhe dessa história é que os outros 6 filhos que restaram, eles foram colocados em batalhas até a morte, uns contra os outros, todos eles estavam mascarados, ou seja, eles não sabiam contra quem eles estavam lutando. E o problema disso é que no final o Tengen acabou descobrindo que as pessoas contra quem ele lutou, 2 delas que ele lutou e matou, eram 2 dos irmãos dele. Obviamente, depois ele descobrir a merda que aconteceu, ele ficou furioso e foi discutir com seu pai os ideais que ele tinha, que eram completamente estúpidos. E se você ficou pensando, tá, mas e os outros 3 irmãos, o que aconteceu? Um deles simplesmente foi lá e assassinou os outros 2, porque um desses irmãos era completamente louco, igual o pai do Tengen. E foi depois disso tudo que o Tengen pegou suas espadas, as suas esposas e meteu o pé, abandonou seu clã. Pesado demais essa história, cara. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo contando essa história completa aqui no canal, tá? A 12ª curiosidade é um pouquinho triste, na minha opinião. Com o passar do tempo, o Uzui ele criou o hábito de sempre falar que ele tava indo pro inferno, como se ele soubesse e acreditasse de verdade que ele tava destinado a ir pro inferno quando ele morresse. Porém, esse pensamento dele mudou depois que as suas 3 esposas começaram a brigar muito com ele, cara, porque elas não gostavam que ele tivesse esse tipo de pensamento. Óbvio, né? A gente não vai deixar quem a gente ama pensando coisas ruins. Isso fez ele abrir os olhos e mudar um pouco essa ideologia que ele tinha. Afinal de contas, elas e a gente sabe que ele é uma pessoa bondosa e que ele é uma pessoa de bom coração no final das contas. A 13ª curiosidade tem a ver com vingança. Tiveram muitos momentos em que o Tengen ficou pensando se ele deveria se vingar e exterminar todo o seu clã e a sua família. Só que no final das contas ele nunca conseguiria fazer isso, porque não teria como ele ser capaz de matar o seu pai e o seu próprio irmão. Na boa, cara, que personagem incrível. Imagina se tivesse um especial só pra mostrar uma realidade alternativa que tivesse acontecido isso, o extermínio do clã dele. Cara, seria louco demais. Eu acho que eu realmente tô precisando fazer um vídeo sobre a história do passado do Tengen, que é muito sombrio. A 14ª curiosidade tem a ver com o nível de abertura do Tengen Uzui, gente. De acordo com um dos databooks oficiais de Kimetsu, a gente consegue saber que o nível de abertura dele era de exatos 88%. E pra quem não sabe o que significa esse nível de abertura, é basicamente o quanto uma pessoa ela é comunicativa, o quanto ela é aberta a conversar e interagir com outras pessoas. E a gente sabe que apesar de durão e ter uma pose toda de marrento, o Uzui é uma pessoa muito comunicativa. Dá pra conversar com ele tranquilamente. Não é à toa que 88% mostra que, cara, qualquer um que chegar praticamente vai ter sucesso em interagir com ele. Muito diferente do Gyuto Tomioka, que no último episódio aqui das curiosidades, a gente viu que não dá pra conversar com ele praticamente nada. O nível de abertura dele é baixíssimo. A 15ª curiosidade tem a ver com a Academia Kimetsu, pessoal, porque quem não viu ainda o episódio especial que tem de Kimetsu animado nessa academia, é uma parada sensacional. E assim como o Tomioka, que era professor de educação física naquele universo, o Tengen Uzui era um professor de artes. E os seus alunos apelidaram ele de Gangsta Sensei, por ele ser bem conhecido por gritar sempre que a arte é uma explosão, sempre antes de explodir a sala de aula com uma dinamite. Cara, maluquice, mas é muito legal. Há rumores, inclusive, de que ele foi visto brigando algumas vezes durante a sua época de ensino médio. Ou seja, provavelmente ele era bom de luta. Afinal, ele já foi até líder de gangue, e isso não é zoeira, tá? É sério. Eu tô ficando louco ou o Tengen fazia parte do universo de Tokyo Revengers? Porque tá parecendo muito. Chegando perto do final, gente, a 16ª curiosidade é pra esclarecer algumas dúvidas que eu sei que muita gente tem. Tem muita gente que não sabe o porquê do meme frio e calculista, Shelby e tudo mais envolvendo o nome do Tengen. E isso é muito simples. Basicamente, a dublagem em português do personagem do Tengen é feita pelo Clécio Souto, que também faz um dos meus personagens favoritos, que é o Thomas Shelby, da série Peaky Blinders. E foi daí que surgiu o meme do frio e calculista, do Zui Shelby e tudo mais. Cara, porque é muito bom a dublagem dele. No final das contas, o Tengen é um verdadeiro Shelby.
A 17ª curiosidade, gente, pra mim é sensacional, porque me gera muitas teorias que eu poderia trazer aqui no canal. Porque o Tengen Uzui é um dos poucos pilares que não despertou a tão emblemática marca do caçador. Além dele, apenas o Rengoku e a Shinobu não despertaram essa marca. E a gente sabe o quão absurda ela é e o quanto ela deixa o usuário poderosíssimo. Imagina só o Tengen com a marca, cara, seria coisa de maluco. E uma curiosidade extra pra vocês, número 18, o Tengen é o único caçador que tem ajudantes extras. E o que significa isso? Enquanto a maioria dos caçadores, Hashiras, né, eles têm os seus corvos mensageiros, tirando o Zenitsu que tem um pardal, mas eu já expliquei isso em vídeo, tá? Então você pode conferir essa história depois aqui nos cards. O Uzui, além do seu corvo super estiloso, de brinquinho e tudo, ele tem os seus ratos bombados bodybuilders pra ajudar ele. Por que ele tem ajudantes a mais? Eu não sei dizer. Nada mais do que merecido pra alguém tão extravagante. E se você ainda não comentou o que você mais gosta no personagem do Tengen, cara, eu não sei o que você tá esperando, comenta. E já deixa também o nome do personagem que você quer que eu traga pro próximo vídeo dessa saga aqui do canal. E pra finalizar, um muito obrigado a todos os membros Hashiras e Luas superiores aqui do canal, vocês me apoiam demais, vocês não têm noção de como me ajuda, tá? Obrigado demais pelo apoio. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!